pedimos na quarta petição, o pão nosso cada dia nos dai hoje, pedimos a Deus o que é necessário cada dia para a alma e para o corpo. Que pedimos a Deus para a nossa alma. Para a nossa alma pedimos a Deus o sustento da vida espiritual. Isto é, pedimos ao Senhor que nos dê a sua graça, da qual a todo instante temos necessidade. A graça de Deus. A graça de Deus é tudo para nós. Por quê? Porque a graça de Deus é o começo da vida eterna. A graça de Deus foi o que nosso Senhor obteve por nós na cruz. A redenção se concretiza na posse da graça de Deus. A predestinação consiste em morrer em estado de graça. A graça é tudo, porque é a graça que nos dá a entrada no céu, a vida sobrenatural. Então, quando a gente pede o pão nosso cada dia nos dai hoje, lembrar, o que eu estou pedindo? Pedindo a graça. A graça de Deus. A graça obtida pelos méritos do nosso Senhor na cruz. Como se sustenta a vida da nossa alma? Como sustenta essa graça? Que o que eu quero é a graça. Mas de onde vem essa graça? Qual é a fonte da graça? E o Catecismo nos diz, a vida da nossa alma sustenta-se especialmente com o alimento da palavra divina e com o Santíssimo Sacramento do altar. Daí a necessidade do sermão no domingo, daí a necessidade do estudo do catecismo, daí a necessidade de tudo que está ligado ao ensino da igreja. Escutar os papas, escutar o magistério da igreja. Daí a importância também de refutar os erros, porque o erro é a destruição da doutrina. E a doutrina é o alimento da alma. Então, o alimento da alma, diz o catecismo, é a palavra divina e o Santíssimo Sacramento do altar. Importante, dois aspectos, né? A doutrina e a missa. E na missa, a comunhão. Não basta um, tem que ter os dois. Como Salvé dizia, não é principalmente a missa que nos separa. O que nos separa dos liberais é a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não basta ter a missa. Os padres do concílio tinham a missa. Todos os bispos rezavam a missa. São Pio V durante o concílio. O que faltou foi a doutrina. Então é necessário os dois. Mas ele bota primeiro a palavra divina. Por quê? Porque a criança que foi batizada, a criança que já tem a fé, se ela morrer, ela vai para o céu, mesmo não tendo comungado. Se alguém guarda a fé, como no Japão, durante 2 séculos não tiveram padres, vocês guardaram a fé e observaram os mandamentos, foram para o céu. Não tinham missa. Então, se a fé é destruída, a comunhão não vai, a comunhão sem a fé não leva ao céu. Necessário a fé, que é entretida pela palavra divina, pela doutrina. Né? Quando os camponeses de Raul Novo estiveram aqui, e um padre lhe perguntou, mas o que vocês querem exatamente de nós? Esse é o Djalma, pai da Lúcia, que é hoje a irmã Maria do Santíssimo Sacramento, da Eucaristia, uma coisa assim. Disse a doutrina, padre. A doutrina. Que pedimos a Deus para o nosso corpo? Para o nosso corpo pedimos o que é necessário para o sustento da vida temporal. Porque dizíamos o pão nosso nos dai hoje, e não dai-nos hoje o pão. O pão nosso dai hoje, dizemos assim, e não dai-nos hoje o pão, para excluir todo e qualquer desejo dos bens alheios. Então, diz o nosso pão, para evitar para nos marcar bem, que nós devemos contentar com o que é nosso. Podemos pedir a quem tem, se a gente não tem, mas devemos contentar com o que é nosso, não pegar o que é alheio, como faz os sem terra e outros que militam pela posse do bem alheio. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos,
a fim de granjearmos sustento com o nosso trabalho, sem furtos nem fraudes. Porque dizemos o pão nos dai e não o pão me dai. Porque está no plural, porque está na primeira pessoa do plural e não na primeira pessoa do singular. Dizemos nos dai e não me dai, para nos lembrarmos de que assim como os bens nos vêm de Deus, assim também, se Ele nos dá em abundância, é que para que distribuamos o supérfluo aos pobres. Isso que Deus nos dá a mais, eu devo, de uma maneira ou de outra, fazê-lo reverter em bem daqueles que não têm. São Pio X. Um dia São João Bosco, falando a elite de Turim, disse: a solução do problema social está no bolso dos senhores. Praticai a caridade e os socialistas perderão a força. Mas se vocês não praticarem a caridade, os comunistas terão força. E por que não praticam a caridade? Às vezes, né? Porque não rezam o Pai Nosso com sinceridade e em verdade. Porque acrescentamos de cada dia? Acrescentamos de cada dia porque devemos desejar o que é necessário para a vida e não a fartura dos alimentos e dos bens da terra. Trabalhar mais para diminuir nossas necessidades do que para aumentar as nossas posses, diz Santo Agostinho. Eu devo me aplicar mais aos bens espirituais. Esse é o grande objetivo. Aquele que procura se enriquecer será facilmente enganado pelo demônio. E aquele que procura os bens espirituais estará seguro no caminho do céu. Que mais quer dizer a palavra hoje na quarta petição? A palavra hoje quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que é necessário no momento. É bom fazer, aposentadoria, seguro, não tem nada, mas cuidado. A gente não vai viver eternamente aqui e a gente deve tomar as precauções que são sensatas, fazer economias, mas não ficar obcecado demais. Por quê? Porque a gente pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa hoje? A palavra hoje quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados, não estar preocupados sim, fazer algum projeto, não demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que é necessário no momento. Então as palavras da igreja são realmente fortes e nos esclarecem. Eu sei que muitos estão assim angustiados, às vezes saem do sermão, às vezes querem conversar comigo também. Então, queria dar só alguns luzes sobre a questão, de maneira um pouco geral. Essa situação que nós estamos vivendo, quando é que ela começou? Monsieur Lefebvre indica para os males que nós estamos vivendo o Halimã. O que foi o Halimã? O Halimã é muito instrutivo para nós. Halimã foi um erro tático do Papa Leão XIII, que não fez nenhum erro de doutrina, muito pelo contrário. Foi o Papa que incentivou o estudo de São Tomás de Aquino, que repôs em honra o estudo do tomismo, escreveu várias encíclicas sobre o Santo Rosário, mas num dado momento, pressionado pelo governo francês, maçônico, republicano e maçônico, mas muito hábil, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, eles pressionaram o Papa, mas com muita habilidade, pressionaram sem pressionar, pressionaram assim, digamos, com habilidade, não foi uma pressão no qual o Papa se sentiu acuado, não foi isso. Foi uma maneira de apresentar a coisa tão hábil, tão assim, como os filhos das trevas sabem fazer, que o Papa achou bom de dizer aos católicos que não se opusessem ao governo francês, mas que cooperassem com a República e não tentassem derrubar aquele governo para instaurar
a monarquia antiga, como tinha sido na França, que fez a grandeza da França, foram os reis católicos. E eles apresentaram, dizendo, não sei bem todos os argumentos que eles usaram, suponho que deve ter dito, mas toda autoridade vem de Deus, os católicos estão criando problema para nós só queremos o bem, e alguma coisa desse tipo. E o Papa acabou dizendo aos católicos franceses para cooperar, não com as ideias da República Francesa, que eram ruins, ele sabia, ele dizia, não, nós tem que combater as leis ruins, mas de maneira dentro do regime. Não procurem derrubar esse regime, não procurem instaurar a monarquia, e era possível naquela época ainda restaurar a monarquia, mas que a Constituição permitia, não tinha definido ainda a forma de governo, porque foi após a queda de Napoleão III, quando Napoleão III perdeu a guerra para a Prússia, ele foi então destronado e ficou uma situação assim incerta, qual o regime que eles deviam adotar. Pouco a pouco os maçons conseguiram se firmar um pouquinho no governo, firmar as posições, e diante da oposição católica, monarquista, Padre Monsolefé, por exemplo, era monarquista, sentiu então que era necessário assegurar um pouquinho as bases. Então fizeram toda uma diplomacia junto de Leão XIII. Leão XIII fez um documento dizendo aos católicos: colaborem colaborem com franqueza, com simplicidade, com o governo, e assim vocês poderão mudar as leis. E aí houve uma grande divisão entre os católicos, grande divisão. Dois grandes amigos, Albert de Man, por exemplo, Latour de Pin. Albert de Man ficou do lado do chamado Rallier, chamado esse alinhamento, né? Aqueles que acharam que deviam se alinhar com a República, porque o Papa estava pedindo. Não, repito, não era se alinhar com a doutrina, não era uma questão de doutrina, é uma questão só de tática. E Latour de Pin que falou, não, o bem do meu país, eu sei onde ele está, é evidente que esse governo vai nos perseguir. E não deu outra coisa. Poucos anos depois, o governo francês expulsava todas as congregações, nossa congregação teve que fugir. Dom Delatte houve duas expulsões, uma no século XIX, outra no século XX, mas é o mesmo governo. No século XX, Dom Delatte foi parar na Inglaterra, numa das ilhas da Inglaterra, na ilha de White, se não me engano. Dom Romain Banquier, nosso fundador, foi parar em Besalú, se não me engano, na Espanha. Isso foi no século XX. No século XIX, também nossos monges da Perquevir, eram todos que partir. E assim que veio o Sacré-Cœur, veio para o Brasil, ali no Laranjeiras, Notre-Dame de Sion também, melhor, Notre-Dame de Sion, que veio para Laranjeiras. Final ali da Laranjeiras, começo no Cosme Velho, e várias outras congregações, Sacré-Cœur também, foi para Tijuca, se não me engano. Outros foram lá para o Nordeste, outros foram para o Brasil todo, um pouco no mundo todo, nos Estados Unidos. As congregações foram todas expulsas. Por quê? Porque os maçons, eles são terríveis, terríveis. Eles não brincam, não vão para brincar. Eles querem destruir a ordem social católica de qualquer maneira. Então, São Pio X, quando ele ele dispensou os católicos de qualquer diretiva política sobre o andamento da política francesa. Ele dispensou. Né? Vocês estão aí, vocês não se sintam obrigados. E, então deu razão a Latour de Pin, e diretamente não citou, porque são coisas muito delicadas, né? Um papa que vem logo depois do outro, são coisas muito delicadas. O respeito, a autoridade, tudo isso é muito delicado. Mas Latour de Pin, desde o início, falou, não, eu não vou seguir, não posso seguir. Aí eles eram amigos, Latour de Pin e Albert de Man, e se viam ainda, se visitavam ainda, mas um seguia um caminho, seguia outro. Fazer o quê? Um falou, não, eu vou obedecer, o Papa é o Papa, eu vou obedecer, e o outro falou, eu não vou obedecer. Isso não é matéria de dogma, isso é matéria de política. Eu conheço essa gente. Eu conheço, você conhece também, Alberto? Você conhece essa gente? A gente sabe o que eles disseram. Viviane, que era um maçom, dizia, eu vou apagar as estrelas do céu. Eu vou apagar as estrelas do céu. Lembra até o evangelho de hoje, né? Clemenceau dizia, eu tenho um caso pessoal contra Deus. Então, gente má, gente assim, estranha, perversa, gente maçônicos. Maçons são
quando chegam nos altos graus, são satânicos. Toda a maçonaria é satânica, mas uns não se dão muito conta e outros se dão conta. Outros realmente abraçam a causa inteiramente. Então, esse movimento do Hahnemann vai dar democracia cristã. Democracia cristã vai fazer um estrago imenso na Europa. Democracia cristã na Itália, por exemplo, foi ela que assinou o decreto do aborto. No tempo de Paulo VI, que Paulo VI até disse para eles, é melhor vocês assinarem, porque o Senado já aprovou, e se vocês não assinarem, vão perder a presidência do país. E os comunistas vão tomar. Eles já estavam trabalhando, cooperando com os comunistas, e aí Paulo VI também liberal, todo mundo liberal. Andreotti assinou a lei do aborto, sendo católico e sendo a democracia cristã na Itália. Então, é o desastre dessa colaboração prática, não teórica. Os católicos de Albert de Man eram muito bons católicos, de comunhão diária e tudo isso. Ele havia defendido o ensino católico, várias coisas muito boas, um grande orador, mas ele colaborou, no ponto de vista assim, dizendo, não vou ficar contra a República, não vou fazer... O Papa disse, então nós vamos lealmente entrar no jogo democrático, nas regras democráticas, vamos entrar nisso. Bom, esse movimento, então, vai crescer, vai aparecer Marcinier, que é um democrata cristão, que vai fazer da democracia um ideal do Evangelho. Aí a coisa vai piorando, bom, não é bem o nosso caso. Vamos tomar só foi condenado por São Pio X, enquanto que Charles Maurras, que era monarquista, foi apoiado por São Pio X, queriam que condenasse São Maurras, porque ele tinha livros ruins, e São Pio X disse, ele é condenável, mas não convém condená-lo. Ele defende a verdadeira autoridade e é melhor deixar. Então, a gente vê que há situações complexas. Eu entendo perfeitamente que alguns não concordam com a gente, saem no meio do sermão, então não quero brigar com ninguém. Entendo, se Albert de Man e Latour de Pan ficou um de cada lado, bom, entendo que os senhores também ficam de cada lado. Nós estamos de um lado, estão do outro, bom... Não estamos completamente ainda, porque as coisas não se precipitaram ainda, mas já tem uma certa divisão, né? Prova que os senhores às vezes saem aqui do sermão. Mas eu queria lhe citar também algumas frases de Monsieur Lefebvre que nos ajudam a, talvez, nos dar conta do que está em jogo. No fundo, estamos todos de acordo, todo mundo é contra o acordo, né? Então, estamos de acordo a respeito do acordo, porque todos são contra o acordo. Bom... Então, vamos firmar essa posição, que é comum a todos nós. Nós chegamos, diz São Monsieur Lefebvre. Então, Monsieur Lefebvre é uma conferência feita aos padres, em 84, no qual ele vai descrevendo o que é o liberalismo e o que o liberalismo tem feito quais são os seus efeitos dentro de Roma, né? Então, um pouquinho antes de chegar no ponto que eu vou citar, o liberalismo, então, ele é ser contra Deus, contra todas as leis sobrenaturais e naturais. Eles querem tudo destruir. Pelo fato mesmo que uma coisa foi feita por Deus, essa coisa tem que ser destruída. As leis naturais do casamento, todas as leis naturais, mesmo da simples natureza material, mesmo as maneiras de cultivar a terra, mesma maneira de se comportar, se vestir, falar, tudo isso, tudo que lembra Deus, mas vestir ele não botou só, mesmas maneiras de se comportar em toda parte. Tudo, é o que eu acrescentei, tudo o que lembra Deus, tudo que lembra uma dependência de Deus deve ser brisé, deve ser quebrado, deve ser mudado. É necessário fazer a revolução em todos os aspectos, em tous les domaines, todos os domínios. A liberação, liberdade. Se liberar de Deus, se liberar da dependência de Deus, em todos os domínios, em todos os aspectos, isto é a revolução, isto é o espírito de Satanás, isto é o inferno. O inferno é a independência em relação a Deus. Não servirei. Nolumus regnarem super nós. Não queremos que Ele reine sobre nós. Nós não queremos que Ele reine sobre nós, é o grito do inferno. Então,
nós chegamos agora a dizer a traição dos católicos pelo liberalismo. Os liberais são aqueles que se comprometem, de onde veio esse termo liberal. Depois do Hahnemann ainda não era o liberalismo, mas ele rapidamente se uniu aos liberais. Por quê? Porque trabalhando junto com a República, eles se acostumaram a fazer algumas concessões. E o liberal é exatamente isso. A gente faz concessões ao mundo moderno. Já que o mundo moderno pensa assim, bom, vai ficar também brigando com todo mundo o tempo todo, vamos fazer uma concessão. Então, o liberal católico é aquele que está no fim da fila, mas está na fila errada. Então, nós chegamos à traição dos católicos pelo liberalismo. Os liberais são aqueles que se comprometem com essa gente. Que gente? Esses que são contra Deus. Os liberais têm 3 graus de liberalismo, podemos dizer, com Leão XIII. O liberal ateu, que nega Deus completamente. O liberal que crê em Deus, mas não quer a igreja, recusa a igreja. O liberal católico que quer a igreja, mas diz que os estados não devem estar submetidos à igreja. Separação da igreja do Estado, porque os tempos modernos, assim. Então, há gradações do liberalismo. A pessoa pode ser mais ou menos. Todos nós, dizia Monsieur Lefebvre, quando nós pecamos, somos liberais. Porque o liberal é aquele que, em dado momento, é amigo do demônio, é amigo do mundo moderno, é inimigo do Nosso Senhor. Cada vez que a gente peca, a gente é inimigo do Nosso Senhor, a gente é liberal. Né? Simplificando um pouquinho. Liberalismo sendo sinônimo de se liberar da lei de Deus. Então, quem se libera da lei de Deus, é inimigo de Deus, é liberal. Os liberais, então, são aqueles que se comprometem com essa gente, com aqueles que proclamam a liberdade e a independência de Deus, dentro dos direitos do homem. Então, o liberal vai se comprometer com aqueles que são a favor da Declaração dos Direitos do Homem da ONU, por exemplo. Por quê? Porque a Declaração dos Direitos do Homem da ONU é a negação dos direitos de Deus e da Igreja. É a negação do Estado católico. É a afirmação da liberdade religiosa. Com efeito, a liberdade religiosa, disse Monsieur Lefebvre, não é outra coisa senão um dos artigos da Constituição dos Direitos do Homem e da Proclamação dos Direitos do Homem e mesmo o ecumenismo, que não é senão uma consequência da liberdade religiosa. Ora, o que fazem esses homens, os homens da igreja atualmente? Nós o vemos debaixo dos nossos olhos, estamos vendo, todo mundo está vendo. É claro, é muito claro o que está acontecendo. Depois do concílio, o liberalismo investiu os postos mais importantes da igreja, desde o Papa até os cardeais de Roma e até a Cúria. Então, todo mundo. Né? O Papa, os cardeais, a Cúria. O liberalismo se implantou na igreja. Então, a compromissão dos homens da igreja com os homens de Satanás. O Lefebvre não costumava mastigar suas palavras, como se diz em francês. Dizia as coisas, dava nome às coisas. Como Adão, Deus deu nome às coisas. Os homens verdadeiros são aqueles que sabem dar nome às coisas. E Monsieur Lefebvre fala com muita clareza. Compromissão dos homens da igreja com os homens de Satanás. Através de um pacto aberto de não ter mais luta, de não lutar mais contra Satanás. Não há mais luta contra aqueles que proclamam a independência em relação a Deus. Está terminado. É um pacto que foi assinado por ocasião do concílio, abertamente, publicamente, com os maçons, com os protestantes, com os comunistas. Carnal Beia foi a Nova York assinar esse pacto com os judeus da Bnai Britz, que é uma seita, uma loja maçônica, uma seita maçônica, e eles pediram a liberdade religiosa. E ele acertou com eles. E com os protestantes, mesma coisa. E com os comunistas foi feito um trato com o carnal Willy Brandt, se não me engano, mas ficou combinado que o comunismo não seria condenado no concílio. Então, mão dada com os inimigos. Nós assistimos a esse casamento adúltero, abominável, entre os homens da igreja e a revolução.
Os homens da igreja e a revolução, ou seja, com o demônio. E as ideias com a revolução e as ideias que vão contra Deus e contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra seu reino, é abominável. Isso se provou ainda recentemente na entrevista do cardeal Ratzinger. A entrevista foi publicada em 14 páginas. Um livro vai aparecer daqui a pouco, no mês de janeiro, sobre essa entrevista, que durou vários dias. E a pessoa que fez a entrevista vai editar o livro. Eu penso que a frase que já chegou pública desse colóquio com o cardeal Ratzinger, então uma entrevista com o cardeal Ratzinger, quando ele era ainda cardeal, vai certamente ser posta no livro. Ela é de uma importância capital. Há coisas boas na entrevista, mas há coisas radicalmente mais, nas palavras do cardeal Ratzinger, que nos mostra a gravidade da situação atual. E quando se pensa que o cardeal está à cabeça da congregação dita para a doutrina da fé, que infelizmente não é mais o Santo Ofício, eis então a frase que se encontra na página 72 desta revista italiana. Está mostrando uma revista italiana para os padres e comentando então a entrevista que já tinha saído de uma revista e ia sair no livro também. E eu penso que saiu no livro também. Então, um pouco inquieto, eu disse ao cardeal, é a pessoa que está interrogando, né? A situação da igreja realmente mudou? Sim, diz o cardeal. Sim, o problema dos anos 60 era de adquirir os valores mais bem exprimidos de 2 séculos de cultura liberal. Comentário de Dom Lefebvre, eis qual era então o problema dos anos 60. Assimilar 2 séculos de cultura anticatólica, que parte da Revolução Francesa até os nossos dias. A francesa, final do século XVIII, então século XIX e século XX, praticamente, como ela foi preparada um pouquinho antes, 2 séculos de cultura liberal, engloba, evidentemente, a preparação, execução e consequências da Revolução Francesa. Com efeito, continua o cardeal, há valores que, se bem que eles nasceram fora da igreja, comentário do Monsieur Lefebvre, effrayante de bêtises pareilles qui sont nées en dehors de l'Église. Effrayante de bêtises pareilles qui sont nées en dehors de l'Église. Abomináveis, terrificantes, asneiras, loucuras, insensatezes semelhantes que nasceram fora da igreja. Isso que nasceu fora da igreja não vem de Deus. Nasceu fora da igreja no século XIX, no século XVIII, século XIX, são heresias, são coisas gravíssimas que destruíram a ordem católica, a ordem política católica. E é isso que eles querem integrar. Continua o cardeal Ratzinger. Essas coisas podem encontrar seu lugar, contanto que elas sejam depurati et correcti, depuradas e corrigidas. O que significa isso? Perguntou o Monsieur Lefebvre. Em todo caso, os valores eles mesmos podem encontrar seu lugar. Né? Diz o Ratzinger está querendo dizer isso. Podem encontrar seu lugar. Nella sua visione del mundo. A entrevista é em espanhol, em italiano. Né? Bom, desculpe a pronúncia, não sei italiano, mas a tradução é na sua visão do mundo, na sua, né, da igreja. Na visão que a igreja tem do mundo. Effrayant cela, effrayant, comenta Monsieur Lefebvre. Terrível. Mais do que terrível. Terrível. Terrível isto, terrível. E que isto si è fatto. Isso já está feito. Isso está feito, para ele está terminado, diz Monsieur Lefebvre. Para ele é um assunto já terminado. Um direito adquirido. A igreja, nos anos 60, então durante o concílio praticamente, adquiriu valores que vieram de fora da igreja, da cultura liberal. 2 séculos de cultura liberal. É claro que são os direitos do homem. É a liberdade religiosa, é o ecumenismo, é satânico. O que tem de bom, Monsieur Lefebvre, é essa clareza. Ele não é um filósofo que faz considerações pelo prazer de considerar. Não. É um pai. É alguém que diz, cuidado, aí tem uma cobra.
Sai daí, meu filho. Então o cardeal diz, questo si è fatto, isso está feito, é uma coisa realizada. Mas, acrescenta ele, agora o clima é um pouco diferente e il a beaucoup empire, o molto peggiorato rispetto a quello... Bom, mas o clima é menos bom, peggiorato, piorou, em relação ao tempo onde se podia ter um verdadeiro otimismo, bastante ingênuo. Então, Ratzinger reconhece que a coisa não deu, né, esperava um resultado bom disso aí, e tá difícil. Então, agora, bisogna quindi cercare nuovi equilibri. Agora é necessário procurar um novo equilíbrio. Ele não diz que é necessário retirar esses princípios, comenta Monsieur Lefebvre. Não. Em vez de arranca essa raiz ruim. Não. Vamos procurar um equilíbrio. Não tem equilíbrio entre o bem e o mal. Não tem equilíbrio entre a luz e as trevas. A luz espanta, acaba com as trevas. Esses valores que vêm da cultura liberal. Mas é necessário encontrar então um novo equilíbrio. Mas que equilíbrio? Será Opus Dei. O equilíbrio da Opus Dei é um equilíbrio exterior de tradicionalismo, um exterior de piedade, um exterior de disciplina religiosa, com as ideias liberais. Se guarda as ideias liberais, não é, de modo algum, não se vai retirar as ideias liberais. Não se lutará mais contra os direitos do homem, contra o ecumenismo, contra a liberdade religiosa, que é agora um direito essencial do homem, evidentemente, basta lhe dar lhe temperar. E assim para todo o resto. A teologia da libertação, por exemplo, o Monsieur Lefebvre comenta, eles condenaram os seus excessos, Leonardo Boff, mas não condenaram o seu princípio. Não, tem que... a óptica marxista, ela tem... então é necessário encontrar um equilíbrio. Então é necessário bater um pouco na teologia da libertação. Então vai se frapper un peu, bater um pouco, vai punir, né, os bispos franceses, na ocasião do catecismo também, para dar a eles, ao menos aos que têm uma nostalgia da antiga missa, uma pequena satisfação, uma ocasião. É a mesma coisa para a teologia da libertação. Não se abandona o princípio, pois dizem bem no documento que existe uma teologia da liberação que é possível, e uma teologia da liberação para os pobres, que não é nem mais nem menos senão a solução marxista da liberação, mas mas não se deve chegar à solução marxista da liberação. Eles são em plena contradição, evidentemente. Eles não querem o Boff, mas não querem que negue os princípios que o Boff proclama. O Boff chegou a dizer para um professor dele, a única diferença entre o senhor e eu é que eu fui até o fim dos princípios que o senhor me ensinou. E o senhor não vai, é por isso que o senhor me pune. Eles não podem não estar numa contradição contínua. Em definitivo, eles dão a impressão de querer voltar à tradição, mas eles não têm a vontade. Eles não o querem. Eles aceitam finalmente as conclusões de todos esses falsos teólogos e todos esses bispos que são revolucionários e que levam à revolução em definitivo. Ou seja, eles arredondam os ângulos, eles melhoram as aparências e guardam os princípios falsos. A gente não deve fazer ilusão, pensando que as pequenas freadas que são dadas à direita e à esquerda, quando há um excesso na situação atual, nós assistimos que a gente vai pensar, não nos enganemos, pensando que isso é um retorno à tradição. Não é verdade. Isso não é verdade. Eles permanecem espíritos liberais. Eles são sempre liberais, que dirigem Roma e eles permanecem liberais. Mas, como diz o cardeal, se foi um pouco longe, necessário voltar a encontrar um pouco de equilíbrio. Isso tem importância capital, que quanto mais a gente medita a dependência de Deus, quanto mais a gente medita a dependência de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais se tem o desejo de se pôr sobre o doce reino do Cristo e da Santíssima Virgem Maria,
a gente não tem senão um desejo, de ver reinar o Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Então a gente não pensa... Então, quanto mais a gente pensa nisso, mais a gente tem horror, um horror visceral, diria eu, um horror instintivo do liberalismo, porque é contra a graça que nós recebemos e particularmente contra a graça do sacerdócio. Nós devemos ter, então, horror dessa independência para com Deus. E aqui ele entra, uma meditação muito bonita sobre a missa, dizendo a missa é o que é de mais antiliberal. Porque é ali que Nosso Senhor mostra a dependência até a morte, e o padre deve aprender ali também, e os fiéis também, a serem submissos a Deus. Vamos terminar, para não ficar muito longo, muito comprido. Pulo aqui algumas partes. E o liberalismo fez um pacto com os independentes. E ele passa também a independência. E essa revolta contra Deus. O católico liberal, no início, não quer ir contra Deus. Mas de tanto andar com os que são contra Deus, ele também fica contra Deus. Esse espírito de independência é verdadeiramente diabólico. Então nós devemos, ao contrário, ter o desejo de manifestar em tudo a dependência de Nosso Senhor Jesus Cristo. A independência, né, de Nosso Senhor e a Nosso Senhor. Eu creio que é o melhor apostolado que nós possamos fazer, o apostolado da Santa Missa. O apostolado é tudo que se manifesta, que manifesta essa dependência em relação ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Como a procissão do Santíssimo Sacramento, a adoração do Santíssimo, tudo que possa mostrar nossa dependência. Enquanto a gente estiver tratando com essa gente, com gente que fizeram um pacto com o diabo, com as ideias liberais, nós não podemos ter nenhuma confiança. Eles arrastarão, pouco a pouco, eles tentarão de todos os modos nos fazer cair em armadilhas, enquanto eles não largarem suas ideias falsas. É claro, se eu penso uma coisa e eu não quero deixar de pensar aquilo, eu vou tentar puxar todo mundo para pensar como eu. É normal. Só que é diabólico. Então, no meu parecer, a gente não deve, de maneira alguma, e não é pas question de fazer seja o que for. Aqueles que tiverem tendência a aceitar, terminarão por ser reciclados. Nós já constatamos que todos os seminaristas e todos aqueles que nos abandonaram e que partiram a Roma e aos quais fizeram belas promessas, nós guardaremos a missa São Pio V, pouco a pouco se alinharam e se reciclaram, se deixaram pegar e eles aceitaram todas as novidades. No caso de Dom Fernando Rifan, a última carta pastoral dele vem cheia de fotos, a gente vê que ele está completamente alinhado, completamente. Como dizia um autor francês, Abel Bonnard, um alinhado não é nunca bastante alinhado. Rallier, né? Un rallier n'est jamais assez rallier. Por quê? Porque os outros dizendo, não, você era do lado de lá, você tem que dar mais provas. Ele vai dando. A gente deve ou pegar ou deixar. Eles aceitavam todas essas novidades. Acabaram aceitando todas as novidades. Nós nos encontramos agora num novo período, numa nova fase, do qual queriam tentar também de nos atrair por alguns aspectos tradicionais, enquanto que, no fundo, eles nos marginalizam, como eles dizem, por decreto. Nós não somos pas concernés, parce que nous sommes de ceux qui n'acceptent pas sans restriction le concílio. Nós não aceitamos o concílio, não é conosco. E já conseguiram atrair alguns dos nossos, como a Abbé Normandin no Canadá, que era um bom padre, o Père Blot, a Abbé Le Pivin e outros. Enfim, confiamos a Santíssima Virgem. Se é uma criatura que esteve bem dependente de nosso Jesus Cristo e de Deus, foi a Santíssima Virgem Maria. Ela havia ela tinha isso quase por natureza, pois ela foi concebida sem pecado original. Então peçamos a ela de nos conceder, nos obter essa compreensão e essa vontade, a fim de que nós não nos deixemos atrair pelas sereias do mundo.
Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.